Novo áudio de Davi Alcolumbre expõe grande esquema de corrupção no Brasil e cai como uma bomba no colo do presidente do Senado Federal em Brasília. Nós vamos mostrar esse áudio aqui, um novo áudio vazado que complica a situação do Davi Alcolumbre, que é aquele responsável por travar todos os processos e o desenvolvimento deste país. E ainda nós vamos mostrar aqui também que agora o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, declarou guerra definitiva contra o ministro André Mendonça, que quer barrar o tal presidente do Congresso Nacional. Nós vamos trazer isso aqui também. E olha só, temos uma outra matéria muito importante, porque o Lula, num ato de desespero, perdeu a cabeça e partiu para cima da direita e de Flávio Bolsonaro. Realmente, o Lula parece que não está bem da cabeça e olha só o que ele falou, pessoal. Nós vamos trazer essas 3 matérias aqui, esse vídeo está sensacional, porque este áudio que vazou agora do Davi Alcolumbre explica tudo que nós estamos vivendo hoje nesse país e realmente mostra a verdade. Pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Nós vamos começar com o deputado Gustavo Gaia mostrando aí essa pouca vergonha desse áudio vazado, esse novo áudio que foi vazado. E em seguida, nós vamos trazer a guerra que está entre o André Mendonça e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E depois nós vamos trazer aqui o desespero do Lula, que soltou uma bomba aqui que realmente ele não devia ter falado isso. Confira e voltamos em seguida. Para você entender a gravidade desse áudio que foi vazado agora sobre Alcolumbre, você tem que entender o contexto, tá? O prefeito de Macapá foi afastado e agora ele está com o prefeito interino, que é amigo do Alcolumbre. Alcolumbre odeia o prefeito que foi eleito lá, um cara do PSD. Nesse áudio você vai ver o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o cara que está envolvido no Banco Master, que está impedindo a CPMI do INSS de continuar, que colocou em sigilo as informações do roubo dos velhinhos. O assessor dele recebeu o careca, ele colocou em sigilo de 100 anos quem entrou no Senado. É o cara que protege o STF, que disse que mesmo que se tiver 81 assinaturas pelo impeachment do Alexandre de Moraes, ele não vai pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. É um cara que está até o pescoço enrolado em tudo que é esquema que você possa imaginar. Esse é uma das maiores autoridades da política brasileira. Davi Alcolumbre do União Brasil, que agora é presidente do Senado e, por consequência, presidente do Congresso também. Faz de tudo para proteger a ditadura do judiciário, Alexandre de Moraes, a CPMI, de tudo para impedir a abertura da CPMI do Banco Master. Por isso que até hoje ele não fez sessão conjunta do Congresso. E aí vaza um áudio dele, eu quero que você entenda. É ele conversando com o prefeito interino em como interferir na justiça com o desembargador para atacar o prefeito, né, do PSD e ajudar o amigo dele. Gente, olha como que a conversa começa. Ai, onde é que eu te entrego meu... Sim. A conversa começa com a frase, ai, ai, onde é que eu te entrego o meu... Isso é a conversa do alto escalão da política brasileira. Vamos lá, agora vamos ouvir tudo. Ai, onde é que eu te entrego meu... Pra te ir só amanhã no tribunal, 10 horas da manhã. Certo. Explicar pra ele toda a circunstância jurídica e política do caso. Perfeito. Que eu disse que eu só estava pedindo para ele porque o prefeito de Macapá tem muita força, tem muito poder, mas ele não pode tudo. Perfeito. O poder legislativo não pode ser subjugado quando o prefeito comete crime de responsabilidade de não passar o DONESP. Exatamente. Exatamente. E as nossas diferenças políticas, meu querido presidente, falei para ele, elas vão continuar porque elas são conceituais. Aqui ele está falando como foi a conversa dele com o desembargador lá. Perfeito. Felizmente, o nosso prefeito de Macapá, no meu ponto de vista, é um personagem que está vivendo do nosso trabalho, da nossa atuação enquanto senadores, governador, tudo que a gente fez pela cidade, e ele desconsidera tudo que a gente faz, querendo ganhar os louros só para ele, para a mulher dele, para o irmão dele, para o filho dele. Perfeito. Eu não faço política assim, eu faço política de grupo, eu faço política de entrega,
E tem uma coisa que eu gosto de fazer, é ser grato às pessoas e reconhecer aquelas que trabalham. Porra. Meu irmão, eu preciso da sua ajuda para restabelecer. Meu irmão é o desembargador, tá? Aquele ensinando como falar com o desembargador para ele tomar uma decisão política e não uma decisão A técnica. autoridade do presidente da Câmara, que é meu irmão, sempre esteve comigo. Perfeito. Me ajudou nos momentos mais difíceis da minha trajetória política. E ele não pode ser subjugado, desconsiderado, não como da Lua, mas como chefe de um poder. Perfeito. Porra, eu tô todo arrepiado aqui. E vou lhe falar mais, vou lhe dar mais um presente. Você quer mais um presente ou não? Você repare que o áudio do Pedro da Lua, o prefeito interino, é muito melhor que o Davi Alcolumbre, né? É o Pedro da Lua, o cara que é amigo do Alcolumbre, que tá gravando a conversa. Essa é uma suposição, mas pela qualidade do áudio dá pra supor isso. Claro. Então é o seguinte, a gente vai comunicar o TCE desse nosso acesso à justiça. E na terça-feira eu já mandei aprovar as contas do nosso governador, que era prefeito Clécio Luiz. Mandou aprovar as contas? Você tem a autoridade de mandar o TCE aprovar as contas? Eu vou apresentar na terça-feira para nossa base aprovar. E aprovando terça-feira, eu estou preparando na próxima semana, sem ser essa, na outra já, a primeira CP, a comissão processante. O nosso governador disse que é para atacar na Macapá Prev, que lá que o negócio está pegando. Eu quero atacar em duas. Eu quero pegar Macapá Prev e Setemac. Que eu quero que enquanto o nosso governador estiver lá na Expofeira, inaugurando a Expofeira, o filho da puta do prefeito Furlan esteja preocupado com duas CPI lá na Câmara Municipal de Macapá. Eu não vou nem comentar essa parte, desculpa. Mas começou a guerra, o que é que o senhor acha? Vai pra... Então pronto, deixa comigo. Segunda-feira, 10 horas da manhã, no gabinete dele do tribunal, só você e ele, Tá. para você relatar todas as questões políticas e jurídicas sem advogado. Nossa, conversa sem advogado com desembargador, vai ser uma conversa boa. Quero saber quem que é esse desembargador, hein? Ah, não é amanhã, é segunda, né? Segunda-feira. Perfeito, vou me qualificar. Deixa comigo. Segunda-feira. Deixa comigo. Obrigado. Com Deus. Isso é o que eles chamam de conversa republicana, tá? Essa é a conversa republicana de quem realmente o sistema fala, isso aqui é dos meus, isso aqui nós temos que proteger. Alcolumbre, só para lembrar, gente, ele é hoje o único obstáculo que protege o STF. Nós já temos 41 senadores que assinaram um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Já tem 27 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes protocolados. Tem a CPMI do Banco Masters, tem a CPMI do INSS, que ele não quer prorrogar. Aí o André Mendonça teve que entrar em jogo e obrigá-lo a prorrogar. E ele não abre uma sessão conjunta para não votar a dosimetria, para derrubar o veto do Lula na questão da dosimetria. Não tem ninguém no Brasil hoje que protege mais podridão do que Alcolumbre. E aí vaza esse áudio dele, mostrando o quão republicano ele é. Pois é, agora nós vamos trazer uma matéria muito importante com o jurista André Marcília, que sabe tudo e entende tudo o que está acontecendo de forma jurídica ali em Brasília. E ele vai trazer aqui uma questão, uma tacada de mestre que o André Mendonça deu para poder livrar o povo brasileiro e mostrar a verdade. Só que o Davi Alcolumbre agora declarou guerra geral ao Supremo e principalmente ao André Mendonça. E você vai saber o porquê, o motivo de tanta raiva do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com os dias contados, hein? Preste atenção aí no André Marcílio e voltamos em seguida. Alcolumbre declarou guerra a Mendonça e agora prepara no STF, no plenário do STF, uma forma de derrubar a decisão que prorrogou a CPMI. Bom, a verdade é que o Alcolumbre ele tem uma birra com o Mendonça, aliás, ele tem uma birra com todo mundo, ele só não tem uma birra com a sua própria insuficiência, ele só não tem uma birra com a sua própria omissão e a sua incapacidade de ser presidente da casa, mas ele tem uma birra com o Mendonça porque é um conflito que vem desde a época em que o Mendonça foi indicado para o Supremo
pelo Bolsonaro, o Alcolumbre segurou por 4 meses na CCJ a aprovação do Mendonça. Bom, agora ele criou essa nova birra porque o Mendonça permitiu que houvesse a prorrogação da CPMI do INSS. Essa preparação do Alcolumbre para tentar derrubar no plenário do STF a decisão do Mendonça, eu vou te contar agora. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico. O G1, a Globo, diz o seguinte, que o Alcolumbre, aspas, por sua vez, se irritou e classificou a decisão do Mendonça como uma interferência descabida. Interferência descabida em quê, Alcolumbre? Interferência na sua ineficiência? Bom, isso nunca é descabido. Agora, o Alcolumbre, diz o G1, espera que o plenário derrube a decisão do Mendonça e, nesse cenário, a guerra entre Senado e STF só faz piorar. Bom, a verdade, meus caros, é o seguinte, é que o Alcolumbre, primeiro, ele está errado, porque o STF tem consolidada uma jurisprudência para permitir a instalação de CPIs. Quem pode mais, pode menos. Ou seja, se você pode instalar pelo STF uma CPI ou uma CPMI, é óbvio que você também pode prorrogar. Repito, quem pode mais, pode menos. E também está errado o Alcolumbre, porque o plenário não vai derrubar essa prorrogação do Mendonça. O Mendonça, o que ele está fazendo é de uma esperteza grande. A cabeça do Mendonça funciona da seguinte maneira: se eu mantiver essa decisão da prorrogação só comigo, não levar isso para o plenário, sabe o que vai acontecer? Amanhã vão dizer que eu sou parcial, amanhã vão fazer comigo o que fizeram com o Moro na Lava Jato e vão tentar anular tudo a partir de uma suposta parcialidade minha. Então, quando Mendonça, entrega para o plenário referendar sua decisão, assim como fez com a prisão do Vorcaro, entregando para a segunda turma referendar, ele se blinda desse tipo de acusação. E ele blinda também o caso. Ninguém vai poder acusar o caso, nem ele. E ele expõe a toda a sociedade quem é quem. Na segunda turma, eles não tiveram coragem de livrar o Vorcaro, embora muita gente ali tivesse vontade, inclusive o Gilmar, e votou para manter a prisão. Por quê? Porque essas pessoas agem nos bastidores, essas pessoas agem em reunião secreta, essas pessoas não agem à frente da imprensa, essas pessoas não agem na frente de todos. Quando estão na frente de todos, eles dão decisões que aí disfarçam a sua vontade secreta. E é isso que o Mendonça quer, que eles ali exponham não a sua vontade secreta, mas que eles exponham o seu medo e até mesmo, em alguns casos, a sua covardia de assumir as suas posições e mantenham a prorrogação, assim como mantiveram a prisão do Vorcaro. É isso que espera muito provavelmente o Mendonça e acho que está certo. Se blinda o caso e faz com que cada um exponha-se a público. Se a turminha do STF quiser segurar uma CPI para ninguém investigar o STF, se a turminha do STF quiser livrar o Vorcaro, que dê a cara a bater e mostre-se ao público, mostre quem é quem. E aí eles não mostram, eles gostam de bastidor. No bastidor eles agem, na frente dos outros eles se calam. E é com isso que o Mendonça conta. E quer saber? O Mendonça está certo. O Fachin marcou para quinta-feira agora o plenário sobre a prorrogação da CPMI. E aposte comigo. Pode ser que eu erre, tomara que não, mas acredito mesmo que o plenário vai referendar mais uma vez a decisão do Mendonça e fortalecê-lo dentro do STF. Joga certo, Mendonça. Está jogando certo e bem. E olha só, pessoal, o Lula, num ato de desespero total, porque ele sabe que vai perder as eleições, ele soltou uma bomba aqui, uma frase que ele nunca deveria ter falado e que realmente coloca em xeque tudo o que nós já sabemos até hoje com respeito ali aos poderosos em Brasília. Preste atenção, pessoal. Vejam como ele está desesperado. O Lula agora passou de todos os limites com essa declaração bombástica que ele acabou de dar sobre as próximas eleições, sobre a direita e sobre o Flávio Bolsonaro. Quem vai trazer para nós é o Peter do Ancapso. Você deve também se inscrever no canal Ancapso, porque o conteúdo é muito bom. Olha só as loucuras do Lula mais uma vez. Olha só, o Lula parece que está realmente muito nervoso aí com os últimos trackings que ele tem recebido, né? Como a gente falou no vídeo ontem, parece que a gente não tem acesso a pesquisas ainda, mas dentro dos institutos de pesquisa eles já fazem aqueles trackings que já acompanham a evolução dos candidatos, né, entre uma pesquisa e outra, e está indicando que o Lula está com problemas. Isso está começando a bater no emocional do Lula, que o Lula cada vez mais nervoso,
faz ministros reclamarem de tratamento grosseiro. O Lula está começando a dar pernada para todo mundo lá. Lembra muito a Dilma. A Dilma também, no final do governo dela, quando ela estava perto do impeachment também, começou a agredir o pessoal, tampar coisa nas pessoas, porque realmente deve ser uma sensação muito ruim, né? Você começar a ver que está perdido, que não tem como ganhar mais, né? Agora, o que eu temo nessa história, eu já falei para vocês, né? Ao contrário da direita, que quando perde a eleição fica muito triste, reclama do resultado e coisa e tal, mas vai embora sem problemas, eu não sei se o Lula vai fazer isso não, tá? Eu falo para vocês, a esquerda gosta de dizer que os outros são golpistas, que os outros são violentos, que os outros são o ódio, que a direita é o ódio, nós somos o amor e não sei o que lá. Na prática, a coisa é exatamente o contrário. Esse pessoal é perigoso. Há risco, sim, de o Lula tentar tirar alguma coisa da cartola para se manter no poder esse ano. Eu espero que não dê certo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter, Severino Observador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Cláudio Humberto traz pra gente a notícia aqui que o Lula está cada vez mais nervoso e faz ministros reclamarem de tratamento grosseiro. O Lula sempre foi um cara grosseiro. Você sabe, pessoas fracas tipicamente tratam mal os auxiliares, tratam mal as pessoas que estão próximas justamente por insegurança, né? Pessoa fraca, você pode achar que é uma pessoa mais bondosa. Não, não. Pessoas fortes são bondosas. Pessoas fracas tendem a ser agressivas porque se sentem atingidas, se sentem ameaçadas pelo que está próximo a elas, né? Ministros e auxiliares próximos de Lula se queixam do nervosismo do petista, agravado nas duas últimas semanas. O grupo relata reuniões tensas, descontroles, gritos de palavrões ouvidos fora do gabinete. A irritação piorou após as pesquisas apontaram a subida do adversário Flávio Bolsonaro. Na última semana, ficou apoplético com o desgaste gerado pelo preço do diesel, apurado em tracking de pesquisa diário. Lula não entende o que se passa e culpa os incompetentes que o cercam, né? A culpa é do Lula, né? Porque o Lula nunca teve capacidade para nada. E a primeira falha do Lula é se cercar de incompetentes próximos dele. Ministros contam que até tentaram explicar que casos como o aumento dos combustíveis são questões multissetoriais, incluindo estados, em vão. O Lula culpa todo mundo, menos ele próprio, né? Sem dividendos, ele culpa a área de comunicação por não haver garantido os dividendos eleitorais que imaginava com a suposta isenção do imposto de renda. Era só ter assistido o Ancapso. Eu avisei lá atrás que é bom, é positivo a isenção do imposto de renda. Eu achei totalmente a favor. Imposto é roubo, toda diminuição de imposto é positiva. Mesmo o fato de que o projeto do Lula aumentava imposto para quem ganha mais dinheiro, eu falei para vocês, isso não é problema, porque rico não paga imposto, que vai tirar imposto do pobre, ponto final. Então é ótimo isso, é excelente o projeto do Lula de isentar imposto de renda. Agora, ia ter pouco efeito na prática, porque só ia pegar o pessoal que ganha entre 2 e 5 salários mínimos. É uma parte razoável, mas hoje em dia, relativamente pouca gente trabalha CLT. Então você vai pegar ali o pessoal que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, que é CLT, não dá nem 20% da população isso. Então o efeito... E de novo, esse pessoal paga imposto, mas paga relativamente pouco. Paga, sei lá, algumas poucas dezenas de reais ou algumas poucas centenas de reais. Então, no final das contas, quando você faz a conta no ano todo, aquele dinheiro não é... vou deixar de pagar, sei lá, R$37 de imposto. É bom, imposto é roubo, é bom que eu não pago esse imposto, mas não é como se fizesse uma diferença enorme, né? Enfim, é o que importa. Lula vê contaminação eleitoral no caso do diesel e lembra que o desgaste pode vir de uma eventual greve dos caminhoneiros, né? O Boulos inventou uma história lá com um sindicato de caminhoneiros esquerdistas, dizendo não, que nós negociamos e não vai ter greve, coisa e tal. A verdade é que não haveria greve mesmo. Eu falei aqui, não vai ter greve de caminhoneiro, né? É muito pouco provável esse tipo de coisa. Os caminhoneiros ameaçaram greve várias vezes, mas é muito difícil ter isso, até porque quando teve a greve dos caminhoneiros em 2018, com o Temer, né, foi a greve que eles conseguiram fazer mesmo. No final das contas, os caminhoneiros perderam mais do que ganharam. Não conseguiram nenhum dos pleitos que eles queriam, e o que eles conseguiram foi piorar a situação toda. Mais empresas migraram para navegação de cabotagem, para trens e coisa e tal. Ou seja, é o que eu falo para vocês. Esse negócio de greve, eu sou a favor. As pessoas têm o direito de se manifestar, têm o direito de protestar, têm o direito de fazer esse tipo de coisa. Mas resolve muito pouco, tá? A verdade é essa, você achar que greve vai resolver algum problema, greve não resolve não, greve piora a situação tipicamente, né?
E o maior temor não é o fracasso do governo, mas da reeleição. Lula perde o prumo diante do risco de derrota para Flávio Bolsonaro. É, exatamente, né? O pessoal aqui da Conta Fatos traz também essa notícia. Reuniões marcadas por nervosismos. Integrantes do governo descrevem encontros recentes como desgastantes e instáveis. De acordo com esses relatos, Lula tem reagido com irritação a temas diferentes, frequentemente perdendo o controle durante as discussões internas. A situação teria se agravado após as pesquisas indicarem o avanço do Flávio Bolsonaro, que aumentou a pressão política sobre o presidente. Um dos principais fatores de irritação tem sido o impacto do preço do diesel. Dados de monitoramento diário, tracking, indicam desgaste político relacionado ao tema, o que teria provocado forte reação do presidente. Segundo auxiliares, Lula não compreende completamente os fatores envolvidos e costuma atribuir o problema a falhas na sua equipe, chamando integrantes de incompetentes. Mas é uma coisa que falou o Cláudio Humberto ali, né? O Lula é um idiota, né? Uma pessoa com problemas mentais realmente, né? Então ele não consegue entender o básico de economia. Não é estranho que isso aconteça. Os auxiliares do Lula, alguns até entendem de economia, mas eles partem do princípio que o povo brasileiro é burro, né? Então eles partem do princípio que eles acham que eles podem falar merda que o povo vai acreditar. E eu não sei, né? O pessoal fez o L em 2022, né? Então realmente é uma coisa que depõe contra o povo brasileiro. Talvez eles tenham razão, né? Mas o fato é que não tem muito como escapar. Eu fiz um vídeo mais cedo falando que o Trump disse que acabou a guerra no Irã e que o que deve acabar nos próximos dias. Tomara que sim, tá? Mas não ache que isso vai aliviar tão rápido a questão. O valor do petróleo caiu um pouquinho, caiu 20% e coisa tal, a coisa pode melhorar, mas eu não sei se a coisa vai estar tão tranquila assim não, tá? E o impacto dessa coisa toda ainda tende a afetar muito o Lula, né? Comunicação vira alvo de críticas. Outro foco de insatisfação é a área de comunicação do governo. Lula teria cobrado resultados políticos mais expressivos. Na avaliação do presidente, a iniciativa da isenção do imposto de renda não gerou os dividendos eleitorais esperados, né? E o fato é o seguinte, o Lula há muito tempo culpa a área de comunicação. Por que ele culpa a área de comunicação? Como eu já expliquei para vocês, a esquerda tinha uma capacidade de comunicação muito grande na época que você tinha informação centralizada, porque a esquerda acionava os principais canais de comunicação com a narrativa deles, e a narrativa era imposta às pessoas, e as pessoas acabavam acreditando naquele negócio. Então assim, por que o Lula vive reclamando da comunicação do governo? Porque antes eles conseguiam resultados muito melhores de comunicação do que conseguem hoje, tá? Só que a comunicação do governo é uma merda? É uma merda, mas o problema não é a comunicação. O problema do Lula agora é a questão do fato, da realidade factual, dos argumentos antigos que a esquerda tem que não conseguem mais oferecer respostas para os problemas do mundo moderno. Então o Lula fica culpando a comunicação quando na verdade esse não é o problema. A comunicação é ruim, tá? Não estou dizendo que ela é boa não, ela é ruim mesmo. Mas o problema principal não é esse, né? Seguidamente o Lula trocou lá, botou o Sidônio, tirou um monte de gente, botou um monte de gente, vive reclamando da comunicação, mas a verdade é que esse não é o principal problema. E o Lula continua preocupado. A preocupação central, evidentemente, é a reeleição, né? Então, assim, a gente está vendo o Lula cada vez mais nervoso. E o problema dessa história é isso daqui, olha só. Lula confirma candidatura à reeleição. Ele teve num evento em que lançou a pré-candidatura do Haddad em São Paulo, né, a governo de São Paulo, e ele falou que vai ser candidato e que a extrema-direita não volta a governar. E aí você pode falar, não, isso é bravata dele, está dizendo que vai ganhar e não sei o que lá, e está no direito dele falar essas bravatas, né? Mas que eu lembro para vocês que existe uma diferença aí. A esquerda adora acusar os outros de golpismo, mas quem comete golpes na história da América Latina, se você for olhar, é a esquerda que cometeu os golpes todos, os mais recentes inclusive. No Peru, o Pedro Castilho, de esquerda, tentou dar um golpe lá, não conseguiu, felizmente, o cara foi preso, né? Aquilo foi uma tentativa de golpe real, o cara foi na televisão, falou, chamou as Forças Armadas para ocupar o Congresso, dissolveu o Congresso e não sei o que lá, ninguém obedeceu ele foi preso. Isso é uma tentativa de golpe de verdade. Lá na Bolívia, o Luiz Arce tentou dar um golpe também, o general foi lá, chegou lá no centro, falou que não sei o que lá, botou os tanques tudo na praça principal lá da Bolívia, e no final das contas não deu em nada, não conseguiu, não deu golpe, o general foi preso, a esquerda adora chamar os outros de golpista, adora chamar os outros de violento, não sei o que lá, mas a esquerda que faz essas coisas. E eu tenho alertado isso já há algum tempo. O Lula, ele vai, à medida que vai chegando perto da eleição, ele vai perceber que não vai ganhar.
sabe-se lá o que ele pode inventar para se manter no poder. É arriscado. Esse ano a gente vai passar por um risco de ruptura democrática da esquerda. O Lula vai tentar um golpe. E não é só ele, tá aqui, ó. Manchetes aqui. Extrema-direita não volta a governar esse país, né? A Globo News são militantes de extrema-direita disfarçados. A Globo News está sendo chamada de militante de extrema-direita. Já estão dizendo que a Globo está atacando, né? Aqui, ó, a Folha de São Paulo fala sobre o ocaso da democracia dos Estados Unidos sobre o Trump, né? Não, porque o problema é que o Trump não é democrático, é autocrático. Lembra, na cabeça desse pessoal, democracia é quando a esquerda ganha. Ditadura é quando a direita ganha. Não tem nada a ver com quem é a forma como é a coisa, o nível de liberdade das pessoas, o quanto que o povo decidiu. Não interessa, né? A esquerda caga para isso. Para eles só é democracia quando a esquerda ganha. E aí, como o Trump ganhou aqui nos Estados Unidos, o pessoal está dizendo que não é democracia mais, que é ditadura e não sei o que lá, só porque o Trump não é de esquerda. Só por isso. Né? Eu concordo com tudo que o Trump está fazendo? Não, eu critico o Trump pra caramba aqui. Mas o Trump ganhou a eleição, meu amigo. Ele ganhou a eleição aqui nos Estados Unidos, está fazendo as coisas que ele prometeu na campanha dele. O ataque aos imigrantes. Acho que ele está fazendo errado pra caramba. Aliás, ele tem até voltado atrás em algumas coisas aqui por conta disso, né? Porque percebeu que está pegando mal para ele eleitoralmente. Né? A questão dele com a Ucrânia, sou totalmente crítico ao Trump nisso. Mas daí dizer que o cara é autoritário, que é um ditador? Não, ele ganhou a eleição, pô. Ele ganhou a eleição, está governando, de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele propôs na eleição. É a mesma coisa do Bolsonaro, né? Bolsonaro também. Você pode gostar do Bolsonaro, pode não gostar do Bolsonaro. Ele ganhou a eleição em 2018 e implementou, ou tentou implementar as coisas que ele colocou na campanha dele, né? Então, isso aqui é um temor, porque, veja, não apenas o Lula tem interesse em dar um golpe, mas a esquerda mundial tem interesse em fazer do Brasil um exemplo da luta contra o autoritarismo da direita do Trump. Né? O Lula tem colocado isso. Ele fala isso não é só para o público interno, ele tem essa expectativa que o público interno veja ele como um grande defensor, um grande lutador contra o Trump e coisa e tal. Mas mais do que isso, ele pretende angariar força na esquerda internacional para manter o Brasil como um bastião da esquerda na América Latina para brigar contra o Trump. Né? Aqui, ó, não é piada, o Brasil foi promovido nos rankings da democracia. O Brasil, que prendeu gente a 17 anos de cadeia porque a pessoa pichou uma estátua lá com não sei o que lá, que tem a Suprema Corte envolvida em casos de corrupção absurdos, que o governo claramente está envolvido em casos de roubo de aposentado, um monte de escândalo de corrupção o tempo todo, e um ranking, certamente da esquerda internacional, diz que agora o Brasil está mais democrático e que os Estados Unidos estão menos democráticos. Tem que tomar cuidado. Há um risco real de golpe do Lula esse ano no Brasil. Esse desespero do Lula, à medida que for chegando perto da eleição, ele for vendo que vai perder, sabe-se lá o que ele vai fazer. O pessoal das Forças Armadas tem que estar atento. Eu tenho certeza, as Forças Armadas brasileiras foram corretas. Não era para ter dado golpe nenhum em 2022 mesmo não. Ninguém queria golpe mesmo não. Agora, não pode ter golpe de um lado, não pode ter golpe do outro também. Flávio vai ganhar essa eleição e Flávio tem que assumir a eleição, tem que assumir a presidência ano que vem. Pois é, pessoal, realmente Brasília está de pernas pro ar, né? Nós temos aí ministros envolvidos com o banqueiro Daniel Vorcaro, que a qualquer momento vai meter com a língua nos dentes para poder se safar. E agora surge na parada ninguém mais, ninguém menos do que o Davi Alcolumbre, com esses áudios vazados aí, mostrando essa pouca vergonha. E se tem uma pessoa que tem travado todos os processos ali em Brasília, o nome dele é Davi Alcolumbre. Olha só, a CPI do INSS está travada sem poder ser prorrogada e vai ter que ir para a sessão do plenário ali do Supremo Tribunal, só porque o Davi Alcolumbre não quer prorrogar, porque ele sabe que está investigando os poderosos e os seus amigos. A CPI do Banco Master, que também poderia esclarecer muitas coisas que nós queremos saber. Quem está travando ele? Os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Quem está sentado em cima é o Davi Alcolumbre. Ou seja, tudo que acontece em Brasília parece que passa na mão dele. É por isso, pessoal, que este ano é muito importante você votar com consciência para Senado, para que nas próximas eleições para presidente do Senado, que deve acontecer, me parece que é 27 ou 28, nós possamos conseguir ter um presidente ali do Congresso Nacional que realmente seja como o André Mendonça no Supremo Tribunal, seja totalmente imparcial. Eu não estou nem do lado da direita nem da esquerda, eu estou do lado da Constituição. É esse tipo de presidente do Senado que nós queremos ter. Agora, você viu aí no áudio, né, que nós passamos no início, o Davi Alcolumbre falando
com respeito ao Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, ele falando que deve favores para ele, que no momento que ele mais precisou, o momento mais difícil da vida política dele, quem estendeu a mão foi o Hugo Mota. E aí, pessoal, ali em Brasília acontece esses acordos, esses conchavos. E o que acontece? Um acoberta o outro. O Supremo, por exemplo, tem ministros ali que vão acobertar as decisões, por exemplo, do Lula. E, por final, por sua vez, também vai acobertar as decisões do Davi Alcolumbre e também do Hugo Mota. Não se engane, pessoal, é uma rede de proteção ali que acontece em Brasília, os poderosos para se manterem, e cada um ajuda o outro para se manter. Parece aquelas organizações mafiosas que a gente vê nos filmes, né, da Itália, ali, da antiga máfia italiana, onde eles se protegem, ou quem sabe das milícias russas, né, que também se protegem também há muito tempo. E isso já vem acontecendo há anos e anos e anos em Brasília. Alguns poderosos que passaram, que nós podemos citar aqui, o José Sarney participou de todos os governos nos últimos 20, talvez 30 anos no Brasil, ele participou, quer seja ali como vice, quer seja como presidente, como ministro, como assessor, como conselheiro, ele sempre esteve presente. E ele acobertava muitas pessoas. O próprio Michel Temer é outro também que passa pano para muita gente. Inclusive, quando tivemos aquela briga entre o Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, parece que foi em 2019, quando o Bolsonaro subiu ali no carro de som e falou poucas e boas ali com respeito ao ministro do Supremo. Na mesma semana, ali na semana seguinte, o Michel Temer teve que intervir para poder fazer aquela conciliação, aquele meio de campo, e acabou colocando um balde de água fria em tudo. Aliás, né, nós tivemos agora, acabamos de ter o Alexandre de Moraes dando ali a tal sonhada prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro, que estava ali no hospital cuidando ali da sua saúde, e agora vai poder estar em casa pelo menos por um tempo. Por quê? O Alexandre de Moraes deu uma prisão domiciliar temporária por 90 dias. Ele não é bobo, pessoal. Preste atenção, alguém para estar na posição do Moraes não é uma pessoa tão bobinha. Ele deu 90 dias porque ele sabe, esse ano é ano eleitoral. Se ele dá por tempo indeterminado, o Jair Bolsonaro ia articular de alguma forma, ia participar de forma indireta das eleições deste ano, estando na sua casa. Porque ali ele recebe pessoas, tem o seu filho, o seu filho Flávio Bolsonaro, tem a Michele, que também vai concorrer ao Senado, deve concorrer ali por Brasília. Então, o Moraes não quer isso. Aí o que ele fez? Como ele sabe que o estado de saúde do Jair Bolsonaro está piorando a cada dia, ele deu a prisão domiciliar, daqui a 2, 3 meses ele melhora de saúde, o que ele faz? Volta com ele para a superintendência da PF, para a Papudinha, vai voltar para outro lugar. E ele colocou algumas condições assim, tipo, não pode nada, sabe aquelas condições assim, não pode isso, não pode aquilo, outro, não pode nada? Colocou essas condições para o Jair Bolsonaro. Se ele descumprir, pisar fora da linha 1 milímetro, ele volta com ele para a polícia, para a delegacia ali, para a penitenciária. Na verdade, é um jogo de maus tratos, né? É um jogo, ele vai ali definhando a saúde do Jair Bolsonaro dia após dia, torturando para poder ver se acaba com os últimos dias de vida dele. Agora, essa declaração do Lula, né, falando que a direita nunca mais vai voltar ao poder de forma nenhuma, será isso ele está anunciando que se perder, ele vai fazer alguma coisa? Ou, para não perder as eleições, ele vai tentar qualquer coisa, vale tudo para não perder as eleições? Será que é isso que o Lula está tentando falar? Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Lula e com o PT após eles perderem as eleições em outubro, ali por Flávio Bolsonaro. Será que vão sair do país, vão para Cuba, para Nicarágua, para Venezuela, ou não vão continuar enchendo o saco aqui no país, achando que podem voltar para o poder? Eu já falei aqui nesse canal que o PSDB sumiu do mapa, o PMDB sumiu do mapa e outros partidos mais aí passaram porque tinham somente um líder, somente um cabeça, e esse cabeça sumiu e todo mundo desapareceu. É a mesma coisa que vai acontecer com o PT. O problema é que o PT tem seus puxadinhos, né? Os seus puxadinhos aí, PSOL, PRB e outros mais.
PDT também, que é muito forte ali com Ciro Gomes e com seu irmão. Esses puxadinhos vão continuar levando aí a ciência aí do comunismo, né, do socialismo aí, tentando ver se ganha algum espaço. Mas o certo é que se é este ano o Flávio Bolsonaro consegue bater o Lula, ele fica por 4 anos, podendo se eleger por mais 4, e aí lá na frente já teremos com condições hábeis para se candidatar para presidente do Brasil, ninguém mais e ninguém menos do que Nicolas Ferreira. Imagina daqui a 2 eleições o Nicolas Ferreira já podendo se candidatar para presidente, e aí ele ganha e fica mais 4 anos, depois mais 8 anos. Aí, pessoal, realmente nós vamos ter um novo país. Para mudar toda essa bagunça que o PT fez durante 23 anos que ele está no poder, vai levar mais 20 anos, pessoal. Mais 20 anos. Não é da noite para o dia. Foi isso que o povo não entendeu quando Jair Bolsonaro ganhou lá em 2018 e teve ali os seus 4 anos de presidente, onde enfrentou uma pandemia no meio do seu mandato e ainda teve a Globo batendo de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, fez muito pouco porque não pôde fazer. E mesmo assim, com tudo isso, conseguiu deixar as estatais dando lucro. Conseguiu. Pessoal, o preço da gasolina na época do Jair Bolsonaro era R$4. O preço dos alimentos não estava esse absurdo que está hoje. Quem inventou o Pix e trouxe o Pix foi o governo de Jair Bolsonaro, através do Paulo Guedes, as suas assessorias ali. Então, várias coisas foram feitas mesmo com tanta perseguição. Agora, você imagine num país onde não tem a perseguição, não tem o Supremo atrapalhando, Congresso Nacional não está militante como está hoje e um presidente podendo governar da forma correta. Esse país tem tudo para ser o primeiro país do mundo, ser a primeira nação do mundo, né? Quem sabe um dia. Olha só, você tem que se inscrever aqui nesse canal, porque se você assistiu até aqui, porque você gosta desse tipo de conteúdo, então eu te convido agora, se inscreve para você ver outras matérias que vamos trazer aqui hoje, amanhã, depois da manhã. É muito importante. Esse ano é um ano fundamental, eu preciso da sua ajuda, então se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Também você pode compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook. Dá essa força para que mais pessoas possam saber do que nós estamos falando aqui e também se torne membro desse canal. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Depois que você se inscreveu para ser inscrito no canal, você pode se tornar membro. Só quem é inscrito no canal. Quem não é inscrito no canal, está perdendo tempo. Seja membro do nosso canal e assim você vai nos ajudar a continuar trazendo esse trabalho aqui. Vamos ficando por aqui e até a próxima.